Oi pessoal, eu sou o Yara e hoje eu estou aqui nos estúdios da Taste Made Brasil para mais um episódio do que tem para hoje. E hoje a gente vai ter um menu francês completo, cheio de receitas deliciosas. De entradinha vão ser œuf en cocotte, que é um ovinho assim com a gema mole deliciosa. Prato principal vai ser uma carbonade flamande, que é uma carne de panela na cerveja, muito gostosa. E de sobremesa, os famosos profiteroles. A primeira receita do nosso menu vai ser a entrada, que eu vou preparar aqui nesses potinhos super fofos. A gente precisa de ramecãs, potinhos que vão ao forno, não muito grandes. Eu tenho manteiga sem sal, que tá assim amolecida. A gente chama essa textura de pomada. E aí passa bem no fundo e nas laterais. Eu vou preparar aqui 2 potinhos desse, mas a receita rende 4 entradas. Aí agora eu coloco um pouquinho aqui no fundo do meu potinho o creme de leite fresco. Para essa receita pode até ser o creme de leite de latinha, que também dá certo. Geralmente a receita que aquece muito no forno é mais legal a gente usar o creme de leite fresco, mas como às vezes é um pouco difícil encontrar, se você quiser usar o de caixinha ou a nata, também dá certo. E aí eu acrescento então um ovo inteiro em cima do creme de leite. Tomar bastante cuidado para não quebrar a gema. E eu vou temperar com um pouquinho de sal e de pimenta do reino preta. Então eu levo ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de uns 15 minutinhos. É importante que a clara fique cozida, mas a gema ainda fique bem molinha. Enquanto os ovos estão lá no forno, a gente vai preparar então os crisps de presunto cru e uma torradinha para acompanhar. Eu ligo minha frigideira, deixo ela bem quentinha. E aí eu vou colocar o presunto cru para dar uma tostada. Como ele já tem um pouco de gordura, não precisa acrescentar nenhuma gordura na panela. A gente pode fazer esse crisps de várias maneiras. Se você preferir usar bacon, também dá super certo. E também dá para fazer no micro-ondas. É só colocar o presunto cru entre 2 folhas de papel absorvente e ir colocando os minutos bem devagarzinho para não queimar. E na hora que ele estiver torradinho, aí pode desligar o micro-ondas. Na hora que estiver começando a ficar douradinho de um lado, a gente pode virar para o outro lado. Ó, aqui já está bem torradinho, eu vou colocar no papel absorvente para tirar o excedente de gordura. E ele vai ficar crocante mesmo depois que esfriar, então tem que deixar esfriar completamente. Na mesma frigideira, eu vou então dar uma fritadinha nas fatias de pão. É legal a gente usar um pão desses, tipo pão com levain ou pão italiano, que ele tem mais estrutura, que tem o miolo mais compacto. E eu vou cortar assim no comprimento, para fazer uns palitinhos compridos, assim que depois a gente vai chuchar dentro da geminha mole. Eu coloco um pouco de azeite dentro da panela e vou aproveitar esse queimadinho aqui que ficou do presunto cru, que também vai dar um gostinho bem especial nas nossas torradas. Agora que as torradinhas já estão prontas, o crisp de presunto cru já está aqui esfriando, eu vou cortar então um punhadinho de
ciboulette, só para finalizar o nosso prato. Todos os elementos prontos, vou dar uma arrumadinha aqui na minha bancada e a gente vai montar a nossa entrada. Para finalizar o œuf en cocotte, eu vou colocar então um pouquinho da ciboulette que eu piquei aqui por cima. O crisp de presunto cru eu vou colocar assim aqui por cima. E as torradinhas a gente coloca do lado. Chegou então a hora da verdade. Vamos ver se a gema ficou bem molinha, que esse é o grande tchan desse prato. A gente pega assim a torrada e no crispzinho aqui assim também, com a colherzinha você também pode, tipo uma sopinha. Essa receita é incrível e se você quiser adaptar fazendo outras versões, dá para colocar aqui dentro do ramequim salmão defumado, dá para colocar tomate, tem versão com chorizo também, que mais que eu já vi? Aspargos, cogumelos, enfim, dá para usar a criatividade e fazer a sua versão do œuf en cocotte. Bora fazer então o nosso prato principal. Eu tenho aqui uma panela de ferro, é legal a gente usar uma panela alta, com fundo bem grosso, e eu vou selar então a carne, que já tá aqui cortada em cubinhos. Eu tô usando músculo, é legal que seja uma carne bovina dura, pode ser paleta, pescoço, aí vai da sua preferência. Vou colocar então uma boa quantidade de manteiga. Eu vou acrescentar aqui um pouco de azeite também, que vai ajudar a manter a temperatura da manteiga um pouco mais baixa e ela não queimar, porque a manteiga ela tende a queimar mais rápido do que o azeite. E aí agora que já tá bem quente eu posso começar a colocar então os cubos de carne. Não pode colocar tudo de uma vez porque senão ela solta muito líquido e acaba não selando. Se a sua panela não for muito grande, não tem problema, pode ir colocando de pouquinho em pouquinho, retirar a carne e colocar o resto depois. Ó, a minha panela é bem grande, então eu consegui colocar toda a carne, todos os pedacinhos de carne estão em contato com o fundo da panela. E quando já estiver fritinho de um lado, a gente vira então para dourar o outro lado. Quando os pedaços de carne já estiverem dourados dos dois lados, eu retiro da panela e reservo. A carne já está selada, eu vou cortar então as cebolas, que a gente vai dourar aqui nesse fundinho todo caramelado, delicioso que ficou essa crostinha aqui no fundo da panela. Nós vamos usar 5 cebolas médias. Se você não gosta de cebola, não precisa fazer cara feia. Essa cebola ela vai acabar se dissolvendo aqui no meio, não vai ficar com gosto de cebola. Parece bastante, mas fica uma delícia, porque a cebola fica toda caramelada, combina muito com essa carne. Eu vou cortar a cebola em julienne, eu corto ela ao meio e aí eu vou cortando em tiras bem fininhas no sentido das camadas. Então não é assim, ó, é assim. Você tá vendo as listrinhas dela aqui, ó? Vai cortando nesse sentido. E vou colocar agora as cebolas para dourar. Olha só que delícia, como já tinha a gordura que a gente fritou a carne, já envolve a cebola com isso e dá um saborzinho a mais. Para ajudar a cebola a caramelar, eu vou colocar um pouco de açúcar mascavo. Você pode usar açúcar demerara também, se você quiser. Enquanto a cebola fica aqui murchando, eu vou cortar o pão e o pain d'épices. O pain d'épices é esse bolinho que é feito com mel e especiarias. É uma receita que é típica da região norte da Europa
e que se come muito na época de Natal. Se você não encontrar, né, porque não é muito fácil encontrar no Brasil o pão de pisse, você pode procurar a receita para fazer ou então usar pão de mel, só que sem chocolate daí. E a gente vai usar também o pão italiano. Precisa ser um pão desses com o miolo bem compacto. Depois eu vou explicar por que a gente vai colocar pão nessa receita, mas por enquanto vamos só preparar com um pouquinho de mostarda de Dijon. A minha cebola já murchou bem, aqui tá começando a caramelar. Eu vou colocar então a carne. Eu vou temperar com um pouco de sal. E pimenta do reino. Eu vou colocar então o pão italiano e o pão de pisse com a parte da mostarda encostando na carne. Vocês devem estar achando estranho, né, esse processo aqui. Esse pão ele vai desaparecer na receita porque ela vai cozinhar durante muito tempo. Mas além de dar um gostinho, porque o pão de pisse ele é adocicado, o pão italiano vai ajudar a fazer um caldo assim bem encorpado. E agora a gente vai cobrir tudo com cerveja. É legal usar uma cerveja bem encorpada, tipo ale, tipo IPA. E a gente cobre tudo com mais ou menos 1 litro de cerveja. Vou tampar a panela, diminuir meu fogo para o mínimo. E agora a gente vai deixar aqui cozinhando durante umas 2 horas. Aí vai depender um pouco da sua carne. O importante é que a carne fique bem macia. Todos os ingredientes bem dissolvidos e cremosos assim. A gente vai verificando. Se a cerveja evaporar muito, pode colocar um pouquinho de água. Pode até colocar um pouquinho mais de cerveja se você quiser. Tem que ter sempre um caldinho aqui para cozinhar essa carne. Duas horas depois, olha só como que ficou isso aqui. Olha só, gente, ela fica super cremosa. O pão e a cebola a gente praticamente não vê, tudo se transformou num caldo assim bem cremoso. Só para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui uma cibolete. E aqui está a nossa carbonade flamande, que leva esse nome porque ela é super tradicional também na Bélgica, né, que fica coladinha ali com o norte da França. Então é um prato que se consome ali em toda essa região. E o jeito que eles têm costume de servir, né, como bons belgas, é com batatinha frita. E é o jeito que a gente vai fazer aqui, mas se você quiser servir com arrozinho branco, também fica uma delícia. Vamos ver se ficou bom, né? Vou fazer esse sacrifício aqui. O cheiro tá delicioso. A carne tá desmanchando. O gosto pode variar um pouquinho dependendo da cerveja que você for usar. Dá para fazer com cerveja preta também. Para finalizar o nosso menu clássico francês, chegou a hora da gente fazer a nossa sobremesa. Eu vou começar pela patachoux, que nada mais é do que aquela massa que a gente usa para Carolina, bomba de chocolate, que primeiro a gente faz no fogo e depois ela vai para o forno. Eu tenho aqui o leite, um pouco de água, uma pitada de sal e uma colher de açúcar. Eu vou colocar também a manteiga sem sal. Agora eu ligo meu fogo médio até que a manteiga comece a derreter.
Assim que a manteiga derreter e o leite começar a ferver, a gente vai colocar a farinha que já está peneirada de uma vez. É igual quando a gente faz coxinha, tem que colocar tudo de uma vez e mexer, mexer, mexer. Quando a massa formar uma bola homogênea assim, a gente deixa cozinhar por mais uns 3 minutinhos, sempre mexendo para que ela fique bem sequinha. A patachoux é uma receita muito antiga que veio da Itália para a França, na época da rainha Catherine de Médicis. E ela leva esse nome porque originalmente os historiadores acreditam que ela chamava pâte à chaud, que traduzindo significa massa quente. Isso porque ela é preparada primeiro no quente do fogão e aí depois ela é assada no fogo. Então é uma massa que tem 2 tipos de cozimento. Essa massa é super versátil, ela é a base de um monte de receitas de confeitaria francesa, como a Éclair, a Religieuse, o Paris-Brest, a Saint-Honoré, enfim, tem uma pancada de receita. Agora a gente vai acrescentar os ovos aqui. Se você for fazer à mão, é bom deixar a massa esfriar bem para não coagular os ovos. Eu vou usar aqui uma batedeira para facilitar um pouco o processo, então eu já posso colocar a massa dentro da tigela e começar a bater, isso vai ajudar ela a esfriar um pouquinho mais rápido. A quantidade de ovos vai variar um pouco dependendo do tamanho do ovo que você estiver usando. Por isso é importante colocar um a um e ver a textura que a massa vai tomando antes de acrescentar o próximo. Geralmente é entre 4 e 5 ovos. Então vamos lá. Olha só, eu usei 4 ovos. E o ponto é esse aqui, quando a gente levanta a batedeira e forma uma fita, assim. Ela fica uma massa relativamente elástica, bem cremosinha. Eu vou colocar a patachoux aqui dentro dessa manga de confeitar. Eu vou usar aqui um bico redondo, liso. E para facilitar, a gente coloca dentro de um copo alto, assim fica bem mais fácil para encher. Eu tenho aqui uma assadeira coberta com papel manteiga e agora eu vou fazer então as bolinhas espaçadas, bem espaçadinhas uma da outra. E aí a gente não pode levar para o forno com esse biquinho aqui, porque senão ele vai acabar queimando, que ele é bem fininho. Então eu uso um pouquinho de água, que eu vou molhar meu dedo e empurrar ele assim para ficar bem achatadinho. E agora é só levar ao forno pré-aquecido 200 graus por cerca de uns 40 minutos ou até que os profiteroles tenham crescido e ficado douradinhos por cima. Enquanto os profiteroles estão lá no forno, eu vou preparar então a calda de chocolate que a gente vai usar para a montagem da sobremesa. Eu tenho aqui uma panelinha que eu vou levar em fogo médio com um pouquinho de água, leite integral, creme de leite fresco, uma pitadinha de flor de sal. Vou ligar o fogo. Aqui começou a levantar a fervura, eu vou desligar o fogo e vou colocar então o meu chocolate meio amargo picado e vou cobrir essa panela para que o chocolate derreta com o calor do leite, água, creme de leite, etc. Olha só, uns 10 minutinhos depois, o chocolate já está todo derretido, é só a gente misturar para incorporar bem. Eu tô com o fogo desligado, hein, pessoal? Ele tá só derretendo com o calorzinho do leite. Eu só misturei aqui para incorporar todos os ingredientes e agora eu vou deixar esfriar bem. Essa calda tem que estar bem fria para fazer a montagem da receita. Os profiteroles estão quase prontos no forno, eu vou desligar, tirar e deixar esfriar completamente também. E na volta a gente ataca na montagem. Bora fazer a montagem dessa sobremesa? A gente vai pegar os profiteroles,
cortar assim ao meio, com bastante cuidado, é bom usar uma faquinha de serra. E aí a gente vai pegar então o sorvete de baunilha. Colocar uma bolinha aqui. E agora, minha gente, aquela coisa bem chata. Um pouquinho de chantilly. E para finalizar, vou cobrir com algumas lâminas de amêndoa torrada. Eu vou fazer esse sacrifício? Vamos lá. Um pouquinho de cada coisa, chocolate, chantilly. Dá um pouquinho de trabalho para fazer? Dá, mas vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Se gostou, compartilha, deixa um joinha, um comentário aqui embaixo e aproveita também para se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.